Neste mesmo tempo longo, e centrando-nos na área política, Portugal foi conhecendo transformações radicais que marcaram profundamente o país. A começar pelo regicídio, logo em 1908, e a subsequente implantação da República em 1910, que marcaram o fim de séculos de monarquia e o início de uma nova era política. No entanto, as convulsões e a instabilidade política que se seguiram contribuíram para um período turbulento, com sucessivos golpes e mudanças de governo. Em 1926, um golpe militar deu início a um período de ditadura que culminou com a ascensão do Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar, a partir de 1933. O Estado Novo caracterizou-se por um regime autoritário, com censura, repressão política e um sistema corporativista que controlava todos os aspectos da vida pública. A Guerra Colonial representou um dos momentos mais controversos e traumáticos da história portuguesa do século XX. O conflito, que marcou gerações, originou fortes tensões sociais, culminando num descontentamento generalizado que levou ao colapso do regime. O golpe militar de 25 de abril de 74, conhecido como a Revolução dos Cravos, marcou o fim do Estado Novo e o início de uma transição para a democracia. Esta revolução pacífica trouxe consigo a promessa de liberdade, democracia e direitos humanos, abrindo assim uma nova fase da história política de Portugal. É, pois, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que viemos até à Escola Museu Salgueiro Maia, em Santo Turcato, para falarmos com João Oliveira, um coscense nascido do Coço, que integrou a coluna militar comandada pelo capitão Salgueiro Maia, que rumou de Santarém para fazer história em Lisboa. Vamos ouvi-lo. João Oliveira, muito obrigado por nos dar esta entrevista. Não tens que agradecer. Por estar de se disponibilizar para estar aqui connosco. Estamos na Escola Museu Salgueiro Maia e estamos a fazer uma recolha de testemunhos relacionados com o 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 50 anos dessa efeméride, dessa transição para a democracia. O João Oliveira teve uma ação direta nesse movimento, uma vez que estava como militar na Escola de Cavalaria de Santarém. Em que data é que entrou para a escola? A entrada para a escola é posterior a 3 meses de recruta em Mafra. Em Mafra, os cadetes /COM, curso de oficiais milicianos, se quisermos ser mais rigorosos, tinham sempre o primeiro ciclo feito em Mafra. Todos eram admitidos ali. Posteriormente, depois da recruta, ou se quisermos do curso do primeiro ciclo, entrávamos no segundo ciclo, que correspondia a 2 estrelas, e uns eram encaminhados conforme a especialidade. Uns para a infantaria, que ficavam em Mafra, artilharia, como eu tive alguns colegas, Vendas Novas, cavalaria, Escola Prática de Cavalaria, Santarém, onde aí ainda havia 2 cursos separados, uns que era o meu caso, atirador de cavalaria, é aí que eu começo, na escola, e outros que eram carros de combate. Portanto, à data havia na Escola Prática de Cavalaria um pelotão de atiradores e um pelotão de carros de combate. Paralelamente, havia também 6 pelotões do curso de sargentos milicianos, portanto, CSN. E aqui as contas são fáceis de fazer. Se considerarmos que cada pelotão tem à volta de 30 elementos e a cada cadete correspondem 3 sargentos, vê-se que 60 cadetes mais 6 vezes 30 instruantes dá os 240. Os 240 a que se refere o Jornal Público que marcharam sobre Lisboa. Os milicianos somos carne para canhão. Portanto, o nosso destino ali estava marcado. Vocês vão, de certeza, com um pelotão para o ultramar. Entre uma coisa e outra, era preferível fazer a guerra cá. Daí os escolhidos sermos nós. Estes alinham de certeza, porque não querem ir para lá nenhum. Pois, entre uma coisa e outra a escolha era óbvia. Claro, vale mais bater o pé já aqui. E nos dias anteriores a essa madrugada de 25, havia alguma coisa no ar? Havia alguns indícios? Havia. Que nós dessemos por isso, não. A posterior, vim a saber que fomos testados.
em termos de reação. Portanto, e essa análise foi com certeza transmitida ao comando, entre aspas, revolucionário, não é? Como quem diz, com aqueles podemos contar. Não esquecer que, por exemplo, houve colegas meus que não foram ao 25 de Abril. Porque já estavam indigitados como aquele não. Razões. Possivelmente razões até familiares. Imagina, como eu me lembro de um, que tinha o pai na GNR exatamente no Carmo. No Carmo. Era chato chegar-se ao Carmo e estar um pai de um lado e o filho do outro. Portanto, eu lembro-me que depois da palestra do Salgueiro Maia, houve pelo menos meia dúzia dos presentes que ele indicou, tu e tu e tu e tu, não vão. Os outros fomos todos em regime de voluntariado, porque ninguém foi obrigado a ir. Se eu entendesse que não devia ir, levantava o braço e dizia, meu capitão, não conta comigo. Não, fomos todos. E foi essa precisamente a forma como aconteceu, ou seja, vocês foram levantados das casernas, estavam a repousar. E não sabíamos rigorosamente, nada. Até aí só soubemos exatamente quando reunidos para a tal palestra num pavilhão. Aí é que passámos a saber não só porque é que fomos acordados, como inclusivamente a missão a que estávamos destinados. Eu penso que é a altura de recordar que o que nos foi dito na altura não foi exatamente tomar o quartel do Carmo. As palavras do Salgueiro Maia eram no sentido de que íamos mostrar a todo o movimento das Forças Armadas que a Escola de Cavalaria estava presente e fazia questão disso. Portanto, nós éramos mais um elemento da Revolução. Exatamente. E a nossa missão era básica quase, e foi fácil. Era tomar a Marconi, o Banco de Portugal e o Ministério da Marinha. Os dois primeiros foi de borla, o outro deu algum trabalho. Depois, como toda a gente sabe, nós tomámos também o Carmo. Cavalaria 7 foi mandado para a Baixa para prender a Escola de Cavalaria. E onde há aquele grande debate de conversa entre o Salgueiro Maia e o comandante dessa companhia, em que foi inclusivamente mandado disparar um soldado contra o Salgueiro Maia. Imaginem se isso tivesse acontecido. Nós ficávamos sem a nossa referência e se calhar a rendição estava ali. Exatamente. Não só porque eles eram mais, estavam mais bem apetrechados. No meu caso, e penso que é mais ou menos o espírito de toda a gente que estava ali presente, eu penso que era já um sentimento de liberdade. Era, eu agarro-me a tudo que me leve a não ir para o ultramar. Nem que seja ficar preso. Já que estava fora de questão o ser mais um deportado, não é? Fugir à tropa, não é? Nesse caso, não é? Portanto, agarrávamos a tudo e mais alguma coisa para não ir, porque ir para o ultramar era o fim da linha. Era ir e não voltar, era ir e vir escortejado, era uma série de embróglios, inclusive familiares, não é? Eu lembro-me quando a Guerra do Ultramar rebentou, se iniciou, 1961, lembro-me da minha mãe dizer, não, isto quando for a tua vez já tem acabado. Pois é. Quando foi a minha vez, estava no auge da guerra. Aliás, o regime cai de podre porque a Guerra do Ultramar já não era sustentável de forma nenhuma. O próprio Spínola escreve um livro, Portugal e o Futuro, onde desmascara um bocado esta situação. Claro que o Spínola era mais de direita, pelo menos, que o regime que estava. Era, de um lado, se calhar verdadeiro da história, ou seja, ele via aquilo como um dia ter que acabar e os outros que estavam no governo viam, não, aquilo é sempre para continuar. Mas lembro-me do Salgueiro Maia ter dito, atenção, andando com o fio para trás, dele ter dito qualquer coisa do género, em nível mundial havia dois tipos de regime, em que podiam governar os países, que era o regime socialista e o regime capitalista. Mas havia também o nosso, que era o Estado a que isto chegou. Portanto, o Estado a que isto chegou era um Estado, não é, mesmo degradante. Já agora, se queres saber a minha opinião do Salgueiro Maia enquanto militar, eu via na altura, porque lia muito, até à data, livros de cowboys, aquela história, que para mim ele era uma espécie de um Kit Carson. Portanto, ou seja, era um homem que dava o peito às balas com toda a facilidade, e atrás dele, eu jamais teria medo de fosse do que fosse. Isso é importante para uma dúvida que eu tenho.
Se não fosse Salgueiro Maia, ou seja, se fosse um outro comandante, se calhar com menos carisma, se calhar com menos dose de coragem e também de conseguir movimentar as pessoas no seu sentido, acha que teria sido igual? Não, acho que não. Ou seja, aqueles 240 militares que o seguiram teriam todos dado o passo à frente? Ou com a mesma confiança com um outro, se calhar não. Se calhar uns sim, outros não. Mas o Salgueiro Maia, e pronto, e a visão acho que todos era mais ou menos essa, era de facto um militar. Portanto, era um indivíduo que ele faz o 25 de Abril só com uma pistola ao lado. Ele não tem nem sequer uma G3. Ele faz o 25 de Abril no Terreiro do Paço a dar o corpo às balas, no Terreiro do Paço não, no Carmo, com um megafone, onde nós estamos todos entrincheirados. Se ele que é o comandante não tem medo, quem sou eu que estou entrincheirado? Ter medo, não tenho medo nenhum. O comandante está além. Sim, era um exemplo. Era um exemplo a seguir. Por isso é que eu digo, se ele fosse abatido na altura em que o tal soldado é mandado disparar contra o Salgueiro Maia, acho que acabava ali. Eu lembro que fui acordado e por volta de 1h20, 1h30, entre 1h da manhã. Porque eu lembro-me de ouvir a senha. Não sabia era que aquilo constava fosse uma senha. Mas isso era entre eles. Estava a ouvir rádio entre eles, comandantes de quartéis, aquilo significava: isto é para andar. Devia ser do género. Eu estou preparado. Devia ser. Nós não sabíamos nada, porque só sabemos a partir daquele momento. Mas, por exemplo, eu lembro-me que houve um carro de combate que avariou pelo caminho. Portanto, e o percurso foi mais ou menos Santarém, Cartacho. É nacional para Lisboa. Exceto o bocadinho da autoestrada que havia na altura, já de Vila Franca até Sacavém. Exatamente. E foi em Sacavém, na portagem, que a coluna é mandada parar e que nós entramos, digamos que em posição de guerra. E isto significa o quê? Foi dada instrução para que todos, portanto, com manejamento de armas, introduzissem bala na câmara. O que é que isto significa? O que significa que basta puxar o gatilho e aquilo dispara até mandar parar. Já agora há aqui uma curiosidade. Como nós tínhamos iniciado o segundo ciclo em Santarém há pouco tempo, vindos de Mafra, o que é que acontece? As armas tinham sido distribuídas, mas não tinham sido ainda experimentadas ou utilizadas. Portanto, ainda não tínhamos ido sequer à carreira de tiro, dar tiros. E quando eu e se calhar outros, faço exatamente a manobra de bala na câmara, a minha não mete a bala na câmara. Ou seja, a minha arma estava avariada. Como estava o carro de combate que ficou parado, não é? Ou seja, levantei a arma e disse: meu alferes, porque o alferes é que mandava, digamos, aquele pelotão. Nós íamos divididos por pelotões. E acho que era o alferes Ribeiro. E levantou a arma e disse: olha, o que é que a gente está a fazer? E a custo, um condutor de uma berlia trocou a dele pela minha. Não tinha que o fazer porque ele tem uma arma distribuída com um número de referência, é dessa arma que ele tem que prestar contas quando regressar. Portanto, então passei a ter uma arma que metia a bala na câmara. A sensação aqui é um bocadinho de medo. Nós não tivemos nunca experiência de guerra. Não sei praticamente o que é uma bala, só sei depois dela ir embora. Estou com bala na câmara a entrar em Lisboa, mas lembro-me de, às primeiras horas da madrugada, as varinas que vinham do outro lado dizem: lá andam vocês outra vez a brincar com esta gaita, vamos é para casa. A ida de vocês para o Carmo foi já muito acompanhada por muita gente, ou seja, os populares... Foi quase sempre acompanhada por muita gente. Eu lembro-me de, estivesse eu onde estivesse, em que rua estivesse, com a missão que tivesse, aparecia-me sempre alguém conhecido. E o engraçado, aparecia a dar-me informação que eu não sabia. E assim que sabia qualquer coisa, não sei o quê, passa-se isto, houve sempre. Inclusivamente um colega meu das Moriscas do colégio, António Manuel Trindade Pina, mais conhecido por Fórmula 1, que estava em férias do Serviço Militar do Ultramar. E então aparecia-me, de vez em quando, a dar informações ou a perguntar. Não é? Só que havia uma questão. Esses populares andavam sempre muito agarrados a nós, mas assim que havia tiros ficávamos sozinhos. Claro.
completamente despidos de acompanhamento, não é? Claro. Mas sentiram essa Sim, sim. essa adesão popular praticamente desde o Pá, início? eu tenho se calhar uma história que faz algum sentido de contar. Eu ainda tenho em casa 2 garrafas abauladas, acho que é de brandy, uma de brandy e outra de whisky, que as meninas iam aos supermercados e traziam o que queriam e depois davam-nos a nós. Eu tenho outra história que é um carro de combate. Nós demos ao luxo de o batizar em plena rua Garré, partindo uma garrafa no lugar de combate. Para fazer a cerimónia. Nunca nos faltou nem comida nem bebida. Vinha de todo lado. Portanto, daí a adesão. De onde? Da sociedade civil, em geral, não é? Isso vinha de todo lado. Era um apoio que só viste, não é? Porque toda a gente queria fazer qualquer coisa de útil também. Sim. Portanto, daí aquela história dos telefonemas. Eu tive sempre a ligação com a minha família. Através de terceiros. Através de terceiros, porque então não é preciso nada. Olha, telefona para este número e diz que eu passei por aqui e que está tudo bem. Olha, telefona para mim. Portanto, a minha namorada à altura foi durante aquela noite e durante o outro dia foi recebendo telefonemas dos sítios onde eu estava. Inicialmente não percebia nada daquilo, mas depois foi-se apercebendo, olha, afinal está envolvido naquela gaita de passagem. Mas eu penso que essa história da distribuição dos escravos tem mais a ver com os elementos, os militares que vieram depois tomar conta dos sítios onde nós passamos, porque iam ficando bem, e não éramos nós. Claro. A nossa operação era fazer aquilo e seguir. Depois iam ficando outros. Vocês foram, de facto, os operacionais que levaram a cabo as diferentes etapas da missão e depois... Eu lembro-me de a Força Aérea, por exemplo. O dia está muito nublado, está muito chover, porque choveu quase sempre. Apareceu um avião Zeco da Força Aérea a abanar as asas por cima de nós. E aquilo era sinal de que a Força Aérea também está com vocês. Mas é um bocadinho tarde. Ou seja, a meu ver, e tenho a certeza que não me engano, a maior parte dos quartéis foram aguardando o evoluir dos acontecimentos para dizerem sim ou sopas. Portanto, mais uma vez, há bocado perguntaste o papel do Salgueiro Maia nisto, é um pontapé de saída. Porque ele é o primeiro a sair. Sim. Não é? Sim. Portanto, a missão dele foi sendo cumprida para passo, enquanto que as dos outros, talvez sim, talvez não. Vamos ver como é que vai... Vamos ver como é que evolui, porque se evolui para o torto, nós nem passamos nisso. Pronto, foram aderindo à medida das circunstâncias. Não é? Claro. No caso de ser um golpe falhado, haveria consequências. Sim, portanto... claro. Se fosse um golpe falhado, nós àquela data íamos fazer companhia aos que saíram das Calvas, que era para Caxias. Só podia ser. Nós... De qualquer forma ficava livre a ida para o ultramar. Nós, ou pelo menos o comando, não é? Muito bem. Tomado o Carmo, sim. Qual é o momento em que vocês desmobilizam, em que há ordens para regressar a Santarém? Depois da tomada do Carmo, como sabes, o Marcelo foi tirado do Carmo dentro de uma chainite. Eu não sei, porque depois houve uma série de idas, mas não sei em termos de cronologia, digamos, não me lembro como é que foi. Eu sei que houve o Marcelo, acho que fomos levar, não sei se antes depois, ao aeroporto para ele ser deportado, não sei para onde, não sei se passava pelas ilhas, foi para o Brasil, e o nosso jantar nesse dia foi nos pupilos do Exército, ali para a zona de Benfica, onde eu nunca tinha entrado. Saí, lembro perfeitamente, e ainda lá tenho, que pelo facto de ter chovido o dia todo praticamente, ou pelo menos naquela parte da tarde, eu estava completamente encharcado, e houve um soldado de lá, dos pupilos do Exército, que trocou a camisa dele pela minha, a dele seca e a minha molhada. Portanto, é essa camisa que eu passei a usar. Lembro-me também que o jantar não foi grande coisa, mas também não se esperava melhor. E depois, a partir daí, eu penso que fomos seguindo para Santarém. Só que já agora, a chegada a Santarém não demorou um dia, mas andou quase. Porque depois a chegada foi ao apoteose. Portanto, eu lembro-me que do Cartaxo a Santarém levaram várias horas. Portanto, a coluna andava muito lentamente. Isto talvez tenha sido na noite de 26,
Já de 26. Pois, de 25 não foi, de certeza. Sim, claro. Sim. Não foi de certeza. Mas também acho que não foi de 27. Portanto, deve ser na noite de 26 o regresso aos quartéis. Pronto, depois aí é que se desmobilizou. E a cidade de Santarém recebeu-os? Completamente. Estou a dizer desde o cartaz, ou se não foi antes, até ali, se calhar andámos devagar. E dali para a frente, nem devagar, nem depressa. Era a palmo. Não é? Sim. Pronto, e de facto isso foi... Pronto, aí foi marcante. Foi mesmo marcante. Já falámos sobre o Salgueiro Maia e, de facto, ela é a figura icónica desse movimento. Não tenham dúvidas. Dessa liderança. Curiosamente, nós estamos aqui, de facto, no local que foi musealizado em torno da sua figura e temos ali uma redação que ele escreveu quando esteve aqui em Santurcato a fazer o seu primeiro ano escolar, onde ele dizia, eu vou ler: eu tenho muitos colegas, também tenho ainda muitos meus amigos e com os quais converso e brinco muito. Eu não estudo com nenhum dos meus colegas nem faço as coisas da escola, mas moro ao pé de dois. Os bons camaradas devem unir entre si laços de amizade. Eu brinco muito com os meus companheiros na escola e quando nos encontramos, especialmente aos domingos, à saída da missa, juntamos-nos e brincamos. Eu e os meus colegas somos muito amigos. Esta redação era premonitória da faceta humana de Salgueiro Maia? Eu penso que sim, embora eu não tenha muitos dados para isso. Como é fácil ver, ele era comandante de esquadrão. E esse esquadrão tinha, como disse, 2 pelotões, cada um tinha um comandante, esses sim, pelo menos o meu. Portanto, ele era o comandante do bolo todo. Não é? Ou seja, no dia-a-dia portanto, ele não podia, havia contacto... Claro, ele não podia, nem nunca aconteceu, falar diretamente com ou instruente ou um cadete. Falava muito, particularmente com os comandantes desses pelotões. Não é? No entanto, a ideia que eu tinha, e porque ele uma vez surgiu numa semana de campo, eu lembro dele me ter dito: Oliveira, arranjai uma viola e uns faduchos que eu arranjo o petisco. Portanto, eu sei, isto pós 25 de Abril. Sim. Isto eu lembro. Portanto, ele era muito dado a esse companheirismo, a essa fase de brincar, cantar, ele adorava isso. Portanto, ou seja, isto não despindo a farda, mas estando fardado, mas noutro ambiente. Exatamente. Sim. Portanto, a ideia é como se ficava. Também tenho ideia, e é verdade, de certeza, que ele era um homem muito literado, tirou vários cursos. Aliás, ele era casado, foi toda a vida casado, com uma colega minha, depois, que era professora do Liceu em Santarém, Ana Tércia Salgueiro Maia. Outra façanha, se é assim que lhe posso chamar, do Salgueiro Maia, e leva a pensar que ele era um homem muito humano, é o facto dos filhos dele são adotados, não é? E não são assim tão poucos. Portanto, todos estes princípios levam a pensar o melhor, como pessoa. Como militar, eu tenho a certeza. Mas não é fácil pormos na pele de alguém que está em cima de uma panhar com um megafone a mandar exposto ao carmo, exposto à janela, a desafiá-los a renderem-se. Portanto, é um alvo fácil de abater, não é? Mas aí penso que vocês próprios, se calhar, também já tinham a percepção daquele envolvimento todo humano, não é? Que já estava ali. Não, e nessa altura já tínhamos, digamos, a adesão de Cavalaria Inseto. Sim. Não é? Portanto, já todo o bolo tem mais peito, não é? Sim. Portanto, também a sorte deles se disparassem contra o Salgueiro Maia, aí se calhar já não havia desmobilização, não é? Havia, se calhar, era o derrubar o carmo. Ia acontecer. Mas também fora do contexto do quartel, enfim, em casa, no Coço, o Coço, enfim, era uma localidade bastante politizada, com a intervenção do PCP junto dos trabalhadores agrícolas e com grande movimentação social. O João tinha alguma, enfim, estava desperto para esta situação da política, tinha noção que poderia ser tão fácil derrubar o Estado naquela altura, ou era mais forte o receio
de ir pelo ultramar, porque era o que marcava o dia-a-dia dos militares e dos jovens. O que o Aníbal está a dizer é, digamos que o desejo de... Agora, sabê-lo não sabia nada disso, não tinha percepção nada. Aliás, o percurso que nós sabíamos de há 40 anos para cá, não é? Era exatamente aquele. Portanto, era nascer, crescer, ir à escola, ser mobilizado, ir lá fora e vir, ou não é? Portanto, todos tínhamos, digamos que esse destino marcado. Ou então, fugir, como muitos fizeram, e nunca mais voltar, não é? Voltaram depois do 25 de Abril. Portanto, não tinha essa noção nenhuma. Agora, que o Coço, Alpiarça e outras terras assim, não muito mais, eram pioneiras em termos de revolucionários, Portanto, nós fomos ali na tropa um bocadinho ao Coço. Exatamente. Não é? Sim. Mas tenho que dizer, um bocadinho ao calhas, não é? No meu caso, estava na tropa porque estava. Eu não fui para a tropa para fazer aquilo. Para fazer, exatamente. Sim. Em casa, na sua casa, os seus pais tinham alguma... Havia conversas sobre política? Não, sobre política havia... Olha, lembro-me, por exemplo, das eleições em que o Humberto Delgado perdeu. Sim. Portanto, eu lembro-me de estar às portas de uma entrada para as eleições, como estava muita gente, o meu pai e outros, mas só para verem quem é que entrava. À saída, pelo menos, eram assobiados e apulpados. Isso eu lembro-me. Portanto, tal não era a força. Mas era daquelas, façam isso, mas a seguir fujam se for preciso. Não é? Porque senão a vossa sorte é amanhã, em vez de irem tirar a cortiça, vão, mas é para Caxias. A força repressiva era enorme. Era muito forte. Então não tinha noção disso. Lembro-me de uma situação, eu muito puto, onde o meu pai e uns camaradas dele estão em casa, e o meu pai era dos poucos que tinha a chamada telefonia, que apanhavam uma onda qualquer, onde se ouvia as emissões até da GNR. Estavam todos a ouvir aquilo, e houve um jipe que se aproximou da casa e fugiram todos para o sótão. E tiveram lá muito tempo. Depois sei que tive, mas isso já como oficial, tive muito metido em missões de alfabetização, / politização, não é? Mas nessa altura já estou em Santa Margarida a formar o batalhão para Angola, porque mesmo assim estive mobilizado. Só que eu mobilizado, quero lá saber, para a guerra não vou de certeza. Estamos a comemorar os 50 anos, portanto já passou um tempo. Isso. Apesar do tempo histórico é ainda relativamente curto, não é? É difícil perguntar isto, mas de qualquer forma, acha que valeu a pena? Se eu disser meio século, se calhar é mais pesado. Não é verdade? Sim. Torna a coisa mais longa. Mais longa. Falar em séculos é complicado. Claro que valeu a pena. Valeu a pena, ou seja, é incomparável o antes e o depois. Se me perguntarem, podia ser melhor, mas isso pode ser sempre melhor. Mas para pior, já bastava assim. Portanto, valeu a pena e de que maneira. No meu caso, bastante. No caso em geral, eu penso que sim, mesmo avaliando... O Portugal de hoje é radicalmente diferente do Portugal de há 50 anos atrás. Não quer dizer que a coisa não fosse também diferente. Mas o sentir que podemos reunir, que podemos falar, é um peso enorme em termos da diferença. Eu sou aluno da Faculdade de Ciências no tempo em que o tal Veiga Simão meteu lá os gorilas. Eu sou do tempo em que o Martínez, que era o reitor da Universidade de Direito, o carro dele foi incendiado pelos estudantes na avenida da Universidade. Não é? Portanto, eu sou do tempo de Veiga Simão, em que dizia que vou fechar o técnico se isto se mantiver em termos de manifestações e greves. Portanto, e é isso que me manda para a tropa. É isso que leva a... Não é nada. Para mim, tendo em conta o percurso todo, não gostando absolutamente nada de tropa nem de faras, mas foi uma honra, foi um orgulho, exatamente estar na tropa naquele momento. Ainda bem que foi naquele. Exatamente. Pronto. Ok. Um bocado isso. João, muito obrigado por este por esta conversa connosco. Eu é que agradeço e disponham.